Bom, vamos começar o dia mergulhando no universo dos data centers sustentáveis. Como tornar a infraestrutura digital mais verde e mais eficiente? Quais ações de mitigação realmente funcionam e quais só são um buzz? Quem vem aqui responder essas e outras perguntas é o especialista Pedro Bicudo, o especialista do ISG, em parceria com a Amazon Web Services, com mais de 30 anos de experiência em análise de mercado e infraestrutura tecnológica. Então, a gente vai perguntar, e aí, a data center sustentável é fato ou fake? Com vocês, sob muitos aplausos, o nosso palestrante, Pedro Bicudo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pelos patrocinadores. Não sabia que tem uma lista de patrocinadores tão grande. Espero poder contribuir com vocês com um pouco de informação. A gente não sou defensor de data center, mas vivo de TI nos meus 40 anos de profissão já. A gente preparou algo que tenta tratar esses assuntos, o impacto ambiental da IA generativa. Então, o principal motivo que os data centers entraram na pauta de sustentabilidade é por conta do uso de IA generativa, que todos vocês estão acompanhando na mídia, consome uma quantidade de energia substancial, gigantesca. Então, ela é inteligência artificial, mas não tem a eficiência do ser humano. O ser humano é quem tem a maior eficiência energética para trabalhar com a inteligência. Qual é a mitigação que vem sendo feita? Qual é o desafio energético? Qual é o desafio de investimento e o desafio de soberania da nuvem? Também é um assunto que vem surgindo com mais... está sendo acelerado também por conta da IA generativa, já que a gente usa a IA generativa que foi criada fora do Brasil. Então, a gente está importando a IA generativa. Mas o meu papel hoje é tranquilizar vocês de que é sustentável, tem progresso e tem viabilidade, em vez de a gente construir uma ideia de que seria possível parar com a IA generativa. Não é possível parar. Então, o que nós temos que ter essas ações com informação e regulamentação para que a gente possa fazer o uso correto dela e não repetir erros que a gente teve no passado. De onde sai esse conhecimento? ISG é uma empresa americana. Nós temos uma divisão de pesquisa que chama Provider Lens, que é lente no provedor de serviço, no fornecedor de serviço. E a gente faz pesquisas no Brasil que a gente chama pesquisas por quadrante. A gente qualifica os fornecedores em quadrantes de mercado. Cada quadrante representa um subsegmento de mercado. São mais de 10 estudos que a gente está fazendo esse ano aqui. Faz 8 anos que eu faço os estudos. O primeiro que a gente fez é esse, nuvem híbrida. Então, Private Hybrid Cloud, em inglês, mas é a nuvem híbrida. A nuvem híbrida vem se consolidando como uma realidade. Então, não é tudo que vai para a nuvem, também não é tudo que vai ficar dentro de casa, é um misto. E, dentro dessa pesquisa, a gente tem um quadrante, então, um segmento de mercado, que é colocation. Colocation é quando você aluga o espaço num data center que foi construído para ser alugado. Então, é um mercado que chama-se colocation, que nós temos um quadrante e a gente acompanha. Então, esse conhecimento de como eles estão se preparando para a IA generativa, o que estão construindo, o que estão investindo, que regras ou que normas eles estão seguindo, saem desse estudo. Então, não é algo que eu tenha criado especificamente para essa apresentação, é exclusiva para vocês, é a primeira vez que eu uso, mas ela vem desse conhecimento, desse estudo. Esses nossos data centers têm resposta para as questões de demanda energética e de sustentabilidade. Eles são quem está fazendo pressão sobre o governo para criar normatização e para reduzir imposto. Existe esse lobby por conta desses fornecedores que a gente está avaliando. O mercado de colocation está em expansão. O Brasil tem atraído muitos investimentos para a construção de data centers. Esses investimentos vêm de fundos de pensão, principalmente americanos, mas tem fundos de investimento europeus também, mas principalmente os fundos de pensão americanos, que ele não pode pôr certos investimentos em investimento de risco. Ele tem uma parcela, ou ele é um fundo dedicado
a investimentos seguros. E construir data centers é o melhor para alugar, o colocation é o aluguel que dá maior retorno comparado a qualquer outro. Então, na verdade, é um mercado de imobiliário. Construo data centers para alugar esses data centers para grandes empresas, e assim eu tenho uma especialização, mas eu também tenho contratos de 10 anos, contratos de 20 anos, contratos de 30 anos. Quem entra no data center não vai sair, vai permanecer naquele data center por décadas. Então, essa é a função desse mercado. Essas empresas estão investindo e agora começaram a investir também nas empresas de geração de energia, porque descobriram isso. Se eu não tiver energia limpa, eu também não vou poder vender meu data center. E, a propósito, energia limpa também é um investimento de longo prazo, também é um investimento de retorno seguro. Então, essa atrai esse mercado. Deixou de ser um investimento de TI. Então, quando a gente andar aqui em Brasília, tem diversos data centers aqui que foram construídos ou pela empresa estatal ou pelo próprio governo, foram construídos na década de 70, gigantescos, mas era no mundo em que a TI tinha que construir o data center, ninguém tem interesse. Nós invertemos isso, nós estamos numa situação hoje que quem constrói o data center é especialista de data center e não é especialista de TI. Mas essas instalações antigas que eu estou citando têm tremenda dificuldade para se adaptar às novas demandas de sustentabilidade. Tem várias questões. Primeiro, estão inseridas em grandes cidades, onde você já tem uma competição por energia muito grande. Tem questões de logística física, de onde estão instaladas. E, para fazer, a gente vai falar quais são as novas tecnologias. Para implantar as novas tecnologias, eles têm que fazer reformas grandes dentro dos data centers antigos, que estão dentro de centros antigos, de tecnologia, que não vai dar para você fazer o aumento de eletricidade naquela proporção, ou não dá para fazer o uso seguro de água com a tecnologia nova. Então, existem vários desafios para os data centers antigos. Então, fato ou fake? O primeiro é que o data center antigo vai ser reformado para atender IA generativa, não dá. Não dá, não é por uma questão técnica, é por uma questão realmente de sustentabilidade. Ele está num local que não vai permitir isso. Eu posso transformar eles em pequenos centros? Sim, posso. Existe a reforma, eles vão continuar existindo, não estão desaparecendo, e a iniciativa privada está comprando vários desses data centers. Então, da antiga estatal a Embratel, todos os data centers já foram vendidos. Virou Vivo, mas já foram vendidos todos os data centers. Da empresa de telecomunicações que virou Oi, todos os data centers da Oi já foram vendidos. Então, essa reciclagem está acontecendo por esse grupo de empresas. E a vasta extensão geográfica no Brasil demanda conexões de baixa latência. Então, também, ao longo da apresentação, você pode pensar, por que eu não faço esses data centers em regiões remotas, numa região desértica, numa região que não tem? Porque eu não tenho comunicação, porque eu não tenho rede. Então, o data center precisa estar num local que tem uma infraestrutura de rede muito grande, muito robusta. Por isso que a grande concentração está em São Paulo, porque a internet concentra num lugar só. Então, quando se pensar em sustentabilidade, a localização dos data centers também tem uma dependência que não é do prédio, é de telecomunicações. Entendendo qual é o impacto da IA generativa. Os LLMs, Large Language Models, é uma metodologia um pouco mais nova de fazer a mesma coisa, aprendizado de máquina. O aprendizado é você dá um grande volume de informação e o computador vai memorizando aquela informação e vai criando vetores que conectam as diferentes fontes de informação para poder criar o que a gente chama, o humano faz isso com facilidade, que é o contexto, para entender contexto. Então, a grande novidade em relação à IA anterior é que o LLM usa a mesma IA, mas cria vetores para fazer a conexão e poder dar. A única questão que a gente tem que lembrar é que o LLM significa language. Então, é sempre linguagem. Ele não vai substituir IA que faz outras coisas, como gráficos, ele tem que utilizar a tecnologia de machine learning para outras coisas. O LLM significa apenas linguagem. Nós somos o grande consumidor da IA generativa. Não é uma coisa que vai acontecer no futuro, não é uma coisa que a grande empresa está fazendo para ela. A IA generativa é consumida por nós hoje em grande volume já. Tudo que eu peço no iFood, todo mundo aqui, eu acredito que usa iFood, tudo que eu peço no iFood usa a nuvem pública e usa LLM, usa a IA generativa para poder responder para o motoboy. Então, o aplicativo do motoboy está utilizando IA generativa
para poder responder em qual restaurante eu vou pegar a comida, para quem que eu vou levar, quanto tempo vai demorar. Essa resposta hoje é feita por inteligência artificial. Então, não é uma coisa que nós vamos fazer no futuro, ou que uma terceira pessoa está fazendo. Esse impacto ambiental, quem faz somos nós, cada um dos cidadãos. E nós é que estamos pagando por esse investimento gigantesco que está sendo feito em IA generativa. Então, é assim, o e-commerce da Casas Bahia, ou da Amazon, ou de outros e-commerce, mas o da Casas Bahia é um case público, utiliza a IA para poder fazer recomendação de produto. A logística do Mercado Livre usa diversas máquinas de inteligência artificial, eles já fizeram várias apresentações falando sobre isso, para conseguir entregar para você no prazo que ele prometeu e conseguir dizer para você se vai chegar no mesmo dia. Não sei se em Brasília acontece isso, mas em São Paulo eu compro de manhã e recebo de tarde. Então, como é que ele faz isso? Com inteligência artificial. Os entregadores do iFood, acabei de citar, o Bradesco Bia. Eu ligo e pergunto qual é o meu saldo. Eu estou utilizando a IA generativa que está rodando em nuvem. O Pix do Nubank, que agora você faz Pix por voz, mas transfere tanto para tal pessoa. Ele faz com IA generativa. E o mais interessante é que o setor público já está utilizando bastante. Então, todos os tribunais de justiça, eu citei o caso aqui, o primeiro que eu vi foi do Rio de Janeiro, mas hoje quase todos os tribunais estão fazendo, a IA generativa escreve a sentença. Então, não é só a questão de uma coisa que vai acontecer no futuro, ele está decidindo se você vai ser penalizado ou não vai ser penalizado. Quem está escrevendo a sentença, quem está tomando a decisão continua sendo o juiz, tá? Mas quem está escrevendo a sentença é a IA generativa. Então, essas são, para contextualizar, somos nós que temos essa demanda, somos nós que estamos consumindo esse volume gigantesco de energia, não são terceiros. Por que a pegada de carbono é um problema? Porque a GPU, então quem conhece game, é Graphical Processor Unit, ela faz processamento em paralelo, mas ela usa o transistor. O transistor ele dissipa muita energia. Só 20% da energia que você coloca num chip é transformada em processamento. Os outros 80% são criados em calor. Então, quanto mais eu gero de processamento, mais eu gero de calor. Basta pôr a mão no seu celular quando você está assistindo o vídeo, que ali você está gerando energia. Porque é uma questão física, não tem como mudar essa proporção. Então, está se aumentando a eficiência dos chips, mas eles continuam gastando muita energia. Teria que inventar uma outra tecnologia para poder fazer transistores. As fontes de energia barata são o grande desafiador que nós temos, porque, no Brasil, nós temos a energia hidroelétrica barata ou acessível. Então, a nossa matriz energética depende principalmente de... Hoje a termoelétrica representa menos de 20%, a gente já acrescentou bastante de eólica e solar, mas a gente tem uma matriz de hidroelétrica bastante forte. Se a gente for pensar em impacto ambiental, elas foram feitas antes da gente ter legislação de impacto ambiental. Então, não adianta pensar o Brasil é rico em água, como o pessoal me ensinou quando eu era criança, porque não adianta, a gente não vai mais usar água, não vai mais fazer hidroelétrica. Essa fonte aí esgotou, ela chegou no máximo que ela vai chegar. E a mitigação do impacto ambiental, então, ela vem vindo por fontes de energia limpa e renováveis, principalmente eólica e solar, modelos de IA mais eficientes. Então, como fazer para ela aprender com menos consumo de eletricidade, com menos consumo de energia, e o avanço da tecnologia de chips para fazer uma operação mais inteligente. Então, não é que eu vou mudar a física do chip, mas eu vou fazer ele ligar e desligar várias vezes para eu poder usar menos energia. Então, o papel da SLM é o Small Language Model. Então, como já as empresas começaram a perceber, o LLM consome muita máquina, tem como eu fazer uma menor? Então, eu faço outro aprendizado de máquina com um conhecimento específico, pequeno. Então, em vez de eu querer ter todas as bibliotecas do mundo, todas as enciclopédias, todos os livros do mundo, que é o que o LLM faz, o ChatGPT vem fazendo isso desde 2020. São 5 anos utilizando esse grande poder de processamento para consumir e aprender mais livros, mais conteúdo, mais conteúdo. Os SLM são menores, gasta menos tempo para treinar, portanto, gasta menos energia, e é o futuro que a gente vai ver para as funções específicas. Então, ele vai trabalhar com funções mais específicas e o aumento da capacidade humana. Então, muita gente falando da substituição dos humanos. A gente não está vendo isso. Acontece em call center, tá certo? Porque são trabalhos, às vezes, repetitivos, dependente de linguagem. Esses são poucos funções que podem ser substituídas realmente pela IA generativa,
mas, em geral, a gente está vendo que eles são grandes auxiliares. Em vez de eu usar uma calculadora, eu uso uma IA generativa. Eu, hoje, em vez de escrever 100% do relatório que eu faço, eu escrevo com IA generativa. É a nova máquina de escrever. Não vai me substituir. Pessoal, a gente tem feito dentro do ISG muito essa discussão. Eu consegui aprender melhor qual é o valor que eu agrego aos meus análises, ou quando eu faço uma apresentação dessa. E não é, a IA generativa podia ter um avatar aqui falando o texto que eu escrevi, mas eu ia ter que escrever o texto. As soluções tecnológicas de eficiência, elas vão na frente de semicondutores. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu acho que eu estou gastando mais tempo do que o previsto. E a tecnologia de resfriamento. Então, isso é importante quando você ouve falar do problema do desperdício de água nos data centers. Todos os data centers antigos, construídos nos anos 70, 80, 90, utilizam um sistema aberto de água, que é igual ao ar-condicionado que a gente tem aqui. Tá certo? Esse ar-condicionado ele joga o calor lá para fora, e lá fora pinga a água que está saindo do próprio. Não é para o data center, isso não é suficiente. Eu tenho que pegar esse ar quente e colocar numa torre de água gelada, e a torre de água gelada é que tira o calor daquele ar que vai voltar para dentro do data center, porque eu preciso de um nível de resfriação, eu preciso bombear ar frio numa quantidade muito grande. Esses sistemas abertos, eu preciso continuar pondo água, a água evapora, a água sai, a água vaza, etc. Então, existe, sim, para os data centers construídos antes de hoje, né? Os data centers mais antigos, construídos com um sistema de água aberto. O novo sistema é sistema de refrigeramento liquid cooling, que a gente ouve falar. Ele é que nem o seu sistema do carro. O sistema é fechado, a água não sai. E não é mais água, agora é um líquido que é capaz de transferir a temperatura de forma mais eficiente do que a água. Então, aquele mesmo líquido fica circulando, não é mais água. Então, essa é uma das questões que o pessoal precisa entender, que a gente não está falando de, no futuro, continuar gastando água para fazer. Então, eu não preciso de um rio, eu não preciso do oceano, eu não preciso da fonte externa de água apenas na hora de construir. Depois, eu vou trabalhar com o sistema fechado. Outro ponto é a integração da energia renovável. Então, todos os investimentos que a gente tem feito agora no Brasil vêm associado com uma contratação de energia solar. A tecnologia está aí, barateou, funciona e está crescendo. Não é só data center que está aumentando o consumo, os carros elétricos também vão aumentar o consumo, mas esse aumento ele é gradual ao longo do tempo. Tem se despertado muita atenção à IA generativa, porque ela está crescendo de uma forma muito acelerada. Outros desafios do data center, além da fonte de energia, é como é que eu mantenho os sistemas de emergência. Então, se apagar a luz aqui, vai ligar um gerador lá fora. Se esse gerador estiver consumindo óleo diesel, eu não consigo dizer que o meu data center é carbono zero. Então, as novas tecnologias estão se mudando esses geradores para trabalhar com biodiesel. E aí o Brasil tem uma vantagem de já ter uma tecnologia para o biodiesel. Biodiesel traz outros impactos. O pessoal tem que filtrar isso mais vezes, tem que testar o equipamento mais vezes, porque ele cria sujeira nos tanques se não for filtrado, se não for limpado. Mas tem solução para isso. Então, a primeira coisa que a gente viu foi essa substituição. A outra que tem sido uma discussão do impacto é que as baterias de chumbo, porque os primeiros 15 minutos que cai a luz, entram as baterias, que é para dar tempo de ligar os geradores e estabilizar a energia dos geradores. Então, a gente tem todo o data center, tem um grande banco de baterias e tem um grande número de geradores grandes. As baterias de chumbo não pegam fogo. Ela pode pegar fogo, mas você extingue aquele fogo de forma simples. Os data centers modernos, que essas baterias estão passando para lítio, por conta da capacidade de armazenamento ser muito maior, elas, se pegar fogo, você não consegue extinguir o fogo. Então, isso muda layout de data center. Antigamente, a bateria podia estar embaixo do data center, não pode mais, ela tem que estar num prédio separado. Então, essas são as novas tecnologias. E, para Green Operations, certificar que toda a empresa está trabalhando de forma verde, trabalhando com a conscientização da energia limpa e das certificações. Quais são os desafios? Falta regulamentação. Então, na falta de regulamentação no Brasil, os data centers que atendem às nuvens públicas estão seguindo padrões europeus e americanos.
Por que eles seguem? Porque gostam? Não, eles seguem porque, senão, aquele fornecedor de nuvem pública não vai usar o data center de colocation. Então, o colocation está pressionado pela demanda das empresas. Então, aí a gente vê a importância da conscientização com a sustentabilidade, porque se essas empresas não tivessem consciência com a sustentabilidade, elas não estariam fazendo essas exigências. E quando a gente pergunta para esses fornecedores, mas o cliente brasileiro faz essa exigência? Não. Então, nós temos um grande problema nosso cultural, que os americanos e os europeus têm uma alta consciência em relação a isso. Nós, como população, temos. Então, quando as pesquisas que mostram assim, quem está preocupado com o desmatamento, quem está preocupado com... Nós temos um alto nível de conscientização como sociedade, mas não nas empresas. Então, se não tiver regulamentação, não vai acontecer para as empresas brasileiras. Na falta de regulamentação, os fabricantes, os construtores de data center estão seguindo ou a norma americana, que é LEED, ou a norma europeia, que é BIM. Só que no próximo slide eu explico o que elas são, mas elas regulamentam o padrão da construção, elas não regulamentam o data center. A regulamentação não é específica para data center. Uso eficiente de energia, nós temos ISO, temos SIDA, mas eles são recomendações para como utilizar a energia e de forma de manter a economia da energia. E a sustentabilidade, temos a ISO 14000. Então, existem já. O maior órgão de regulamentação de data center, de fazer certificação de data center, é o Uptime Institute. Ele está trabalhando nesse sentido, mas ele ainda não tem uma certificação para data center sustentável. Ele tem um Operational Sustainability, que ele vai olhar os seus padrões de operação, mas não é uma certificação. Então, existem a falta de normas. Dentro dessas normas, então, que são as primeiras, elas são apenas para construção e ela está focada em desperdício de material construtivo, desperdício de concreto, desperdício de aço, desperdício de energia. Novos data centers estão sendo feitos com aço, que tem redução de carbono, aço mais limpo, concreto com menos conteúdo de carbono. Então, existem técnicas de construção que estão se melhorando para fazer isso, mas elas não são específicas para data center. Métrica e índice de eficiência de data center surgiram há pouco tempo. O PUE mede a eficiência do data center em si. Quanta energia eu estou gastando que não é para processamento, que não é para os servidores que estão lá dentro. Essa energia, onde ela vai? Ela vai no ar-condicionado, ela vai no resfriamento das CPUs, ela vai nos sistemas de segurança, e etc. Então, o menor é sempre abaixo de 1.3, mas tem muitos data centers acima de 1.6, justamente porque eu comentei, são os mais antigos. E aí você vai ter que trocar todos esses equipamentos para você poder fazer um data center mais sustentável. O CUI é Carbon Usage, então a gente começou a ter essa medição de carbono e começou a ter a medição do desperdício de água. Então, normalmente, um data center 100% novo ele vai ter baixíssimo consumo de carbono, ou vai ser carbono zero. O carbono zero é sempre por compensação, porque você tem uma parte que não é possível você realmente eliminar. E de uso é com os sistemas de reciclagem do líquido de refrigeração. Existe um padrão europeu, existem escopos de emissão 1, 2 ou 3. Então, no Brasil, os data centers, nenhum é escopo 3, acho que tem um da nossa pesquisa que já chegou em escopo 3 de certificação, mas a gente vê aí que também estão avançando, mas está devagar nessa questão de regulamentação. É crescente a produção de IA no mundo, a gente não pode parar. Como eu falei, a demanda por IA somos nós mesmos que estamos consumindo e ela é impossível de ser evitada. E aí tem muita coisa que me pergunta, não, o Brasil vai ser um celeiro de data centers porque nós temos energia limpa. Não, não vai. A energia hidroelétrica que nós temos já está consumida. Nós não temos energia hidroelétrica sobrando para fazer data center. Se tudo que for feito aqui vai precisar de investimento em eólica e solar, que são disponíveis no mundo inteiro. Então, o Brasil não tem nenhuma vantagem em relação a isso. O Brasil tem uma desvantagem em relação a impostos. Então, outra pergunta, por que muitas empresas no Brasil que estão utilizando nuvem pública colocam o workload, colocam suas aplicações rodando nos Estados Unidos? Porque custa 20% a menos. É simples assim, 20% a menos. Por que é 20% a mais? Porque eu pago imposto no equipamento na construção do data center. Eu pago imposto alto,
Todo mundo paga imposto, em qualquer lugar do mundo, mas eu pago imposto mais alto nos equipamentos que eu tenho que colocar no data center. Eu pago imposto mais alto pelos servidores que eu tenho que colocar dentro do data center. Eu pago mais caro em tudo que for tecnologia. O Brasil, a gente tem uma inversão ainda da estratégia tributária, que os serviços de baixo valor agregado, por exemplo, um serviço de limpeza, paga zero imposto. Um serviço intelectual de criação de software paga o mais alto imposto que existe no Brasil. Então, existe essa inversão de valores. A gente não prioriza a construção de soluções intelectuais. A gente prioriza o imposto mais baixo para mão de obra que não exige desenvolvimento de tecnologia. Então, essa é uma inversão. Eu não acredito que vai ter essa mudança. Politicamente, hoje, eu não acredito. Mas é um dos problemas que a gente tem. Por que a nossa tecnologia custa mais caro do que dos estrangeiros? É por causa do imposto. Não é por causa da competência nossa, é por causa do imposto só. Há uma estatística dizendo que, em 5 anos, os data centers de inteligência artificial, ou seja, os novos data centers dedicados à inteligência artificial, vão adicionar 612 terawatts por hora de capacidade energética. Isso está dizendo que, em 5 anos, nós teríamos que triplicar o consumo de eletricidade dos data centers para poder dar vazão ou dar sustentação a esse crescimento de IA. Contextualizando, se hoje o nosso consumo de data centers é entre 1,5% e 2% do consumo mundial, a gente passaria, na pior das hipóteses, para 4%, 5% do consumo mundial. Então, a capacidade do mundo para absorver essa geração de energia existe. Não é algo que é impossível de ser feito. Mas precisa ser gerenciado, precisa ser tratado, senão ele não vai acontecer. No Brasil, a grande concentração desses data centers é em São Paulo. Nós temos, no estado de São Paulo, 19 zonas de disponibilidade de internet, de nuvem pública. AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, todos estão numa distância máxima de 50 quilômetros um do outro. Então, é uma altíssima concentração num lugar só. Um desses data centers, por um deles, passa a concentração de 60% do tráfego internet do Brasil. Então, você já sabe, se o americano quiser invadir aqui, tem um prédio que ele quer destruir primeiro, que é esse daí. Não esteja lá, é um prédio que não tem ninguém dentro, é só o data center mesmo. Nesses 19 zonas de disponibilidade, nesses fornecedores de data centers, 60 data centers brasileiros de alta capacidade e alta certificação pertencem a apenas 6 empresas. Então, a gente tem uma concentração geográfica e a gente tem uma concentração de empresas. Então, quando a gente fala de regulamentação, a gente está falando desses 6 caras que estão aí. Tá? Então, e eles são favoráveis a isso, porque eles querem continuar sendo competitivos dentro do mundo de nuvem e conseguir atrair mais empresas estrangeiras para rodar no data center deles. Então, eles têm interesse de regulamentação e sustentabilidade. Então, essa é a questão de que, talvez, quando a gente fala fato ou fake, não existe um trabalho contrário à sustentabilidade. Existe uma conscientização do mercado de data centers, da necessidade de se fazer data center sustentável. Tá? Um deles tem um prédio inteiro, um data center inteiro, gigantesco, que é só para inteligência artificial, que já está sendo consumida no Brasil. No entanto, de modo geral, o otimismo é maior do que a capacidade. Então, existe muito inflada a expectativa de que nós vamos fazer tudo com IA generativa, e não vai ser tudo. Eu vou continuar, se eu for fazer uma cirurgia, continuo sendo o médico que tem que pôr a mão no meu corpo, não é a inteligência artificial que vai fazer isso. Se tiver que consertar o telhado de casa, vai continuar sendo uma pessoa, e assim por diante. A maioria das coisas que a gente faz não é substituível por IA generativa. Então, ainda não é agora que a gente vai ter a robotização completa da sociedade. Os investimentos, em 2005, já se anunciou investimento que superam 300 bilhões de dólares em 10 anos. Ninguém diz de onde vai sair esse dinheiro, mas eles anunciaram que vão investir tudo isso. É muito dinheiro. As 3 maiores fornecedores de nuvem não faturam 300 bilhões de dólares por ano. Os 3 maiores juntos. Então, isso é um número muito grande, é um otimismo muito grande. No entanto, a gente tem aqui no Brasil já anunciado que as startups já vão gastar mais de 2 bilhões de dólares no Brasil em 2025.
Eu também acho o número inflado, mas ele vem de uma pesquisa confiável. 78% das empresas brasileiras pretendem aumentar os seus orçamentos de projetos de IA. Não quer dizer que elas vão usar IA, tá? Porque muitos dos projetos não estão vingando. Então, existe uma distância entre o que eu testar o que eu posso fazer e depois eu viabilizar economicamente aquele trabalho feito por IA generativa. Não é que ela não possa fazer, mas, às vezes, ela não é a melhor opção. Em agosto, recente agora, nós passamos de 34% da eletricidade do Brasil sendo gerada, é um feito para se comemorar, né, solar e eólica. No entanto, essa energia não consegue chegar nos grandes centros consumidores. Por quê? Estou produzindo energia eólica e solar no Nordeste e em Minas Gerais, e eu não tenho linha de transmissão para levar energia para São Paulo ou para o sul do Brasil. Aí nós não temos uma matriz energética única, sim, mas as linhas de transmissão elas são feitas para transmitir num sentido. A eletricidade não pode voltar, por causa dos transformadores. Então, eu tenho que construir dois tipos de linha. A linha que leva a energia para um lado não é a mesma que traz de volta. Então, essa tem sido hoje a nosso furo, nossa falha, na hora que criamos os incentivos para a energia elétrica e eólica. E nós temos um segundo problema. Quando nós passamos as empresas elétricas para o setor privado, demos garantias de franquia, né? Garantia de consumo mínimo de eletricidade. Hoje, a eletricidade solar só produz durante o dia. Então, eu teria que abastecer a cidade com energia solar durante o dia e a hidroelétrica funcionar à noite. Então, a hidroelétrica teria que fechar a torneira, fechar a turbina, para poder acumular água. Então, eu não tenho como acumular água da energia solar. Não tenho como acumular energia solar, a menos que eu acumule na formato de água na hidroelétrica. Então, essa matriz não foi bem pensada e hoje não está resolvida. Só com a troca desses contratos é que a gente vai começar a balancear esse sistema elétrico. Eu falei já da frota de veículos. E, num outro estudo, dizendo quanto custa construir um data center limpo, um data center moderno limpo. E se eu pegar esse custo médio de construção de um data center e dizer que eu tenho que entregar mais 300 gigabytes de capacidade, que é o que está naquela previsão de crescimento, significa que eu teria necessidade de 2 trilhões de dólares. Não é bilhões, é trilhões. Ou seja, o dinheiro para construir essa infraestrutura não está lá. E, quando vier, vai vir do nosso bolso usando os aplicativos, que também não é muito dinheiro. Então, esse ciclo econômico de como o IA vai se justificar e realmente demandar essa infraestrutura, ele ainda não é certo, ainda não é claro. O que é claro é que ele é irreversível. Além dos investimentos dos americanos, que é o que a gente percebe hoje no Brasil, a gente começa a ter o investimento dos chineses, querem construir data centers e querem ser os líderes em IA generativa, e, com o dinheiro que eles têm, com a população que eles têm, com o número de especialistas que eles têm, eles vão ser um dos maiores do mundo em IA generativa. Então, o investimento vai vir de algum lugar, mas hoje ele já entrou na pauta política global como sendo uma disputa entre as nações. Então, basta você acompanhar as notícias entre Estados Unidos e China discutindo o acesso são as terras raras, que chamam os minérios raros, que são necessários para fazer chip. Então, fala, você não vou permitir que te mandem chips dos Estados Unidos para a China. E a China fala, então, eu não vou permitir que te mande a matéria-prima para você fazer os chips. Então, a guerra em torno da IA generativa já começou. É a nova história que nós temos. Então, terminando, para somente o desafio da soberania de nuvem, o primeiro, então, os dados já estão aí no slide, mas a primeira questão, a questão básica é: IA generativa ela é feita com conhecimento gerado nas universidades. O conhecimento não tem patente da IA generativa, ele é um conhecimento de domínio público da humanidade. E não é de um país, ela está distribuída em contribuidores do mundo todo. Então, é a primeira vez que a gente tem uma tecnologia transformadora que não tem dono. Tá? Trem tinha dono, TI tem dono, fazer servidores tem dono, mas LLM não tem dono. Então, essa é um novo mundo que a gente vai ver. Já virou uma guerra política internacional de uma coisa que é internacional e é pública. Então, vai ser uma nova era do nosso conhecimento da política global. E, por isso, que ela traz um impacto muito sério de soberania. Então, como é que eu vou fazer para que a IA generativa, que é utilizada pelo governo
ou pela indústria privada no Brasil, ele não seja sujeito a determinações feitas fora do Brasil. É por isso que o assunto começou. Então, a gente tem falado muito disso. O pessoal fala muito de soberania de dados, que não é esse, o problema não é o dado. O dado pode estar criptografado, guardado, seguro, controle de acesso, cópia. Não é o dado o problema. O problema é quem me garante a minha segurança como cidadão quando eu utilizo inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial usada pelo meu filho não vai estar trazendo uma mensagem política da China para formar a cabeça dele? Quem que vai me garantir isso? É o Brasil, o governo brasileiro tem que me garantir isso. Então, soberania é um assunto ainda no início, muito no início, que só vai demorar muito tempo para amadurecer. Mas vai acontecer, porque essa disputa política entre países já está acontecendo, essa discussão já está acontecendo. Mas o core, né, o ponto fundamental é, eu vou deixar que essa IA generativa aprenda com os meus dados pessoais, essa é a questão da soberania dos dados. O outro é, como é que eu vou garantir os direitos dos cidadãos quando estão utilizando a IA generativa? Se ela estiver rodando fora do Brasil, eu consigo definir esses direitos, vou garantir esses direitos, para a gente aterrissar e acalmar todo mundo. Como eu disse, são 19 nuvens públicas rodando no Brasil, o LLM que a gente consome está rodando no Brasil, e nós temos conhecimento, tecnologia, pessoas no Brasil para poder administrar essa tecnologia. Então, nós não estamos sob risco de soberania, mas essa discussão vai continuar evoluindo bastante nos próximos anos. E, finalmente, resumo, ela é utilizada por nós, a IA generativa, é nós que estamos fazendo essa demanda crescente, e ela é irreversível, porque nós não vamos abrir mão dos aplicativos, nós não vamos abrir mão de criar imagem no WhatsApp ou no Instagram, a gente não vai parar de usar Instagram, e 100% do que você está usando no Instagram é IA generativa, ou seja, nós somos o diabo aqui, não é a outra pessoa, nós somos a demanda. O impacto ambiental tem que ser gerenciado e contingenciado, e, para isso, a gente precisa de regulamentações, certificações, porque, senão, você não vai conseguir penalizar os desvios. Então, sempre é uma questão de penalidade. O ser humano sempre é guiado por penalidades. E o modelo de remuneração ainda não é claro. Ninguém sabe dizer aqueles 300 bilhões que já foram anunciados, se vão gerar lucro ou não vão gerar lucro, porque as empresas que estão vendendo esse serviço não estão gerando lucro, né? Então, o ChatGPT não gera lucro, Anthropic não gera lucro. Então, ainda não sabemos como é que isso aí vai se transformar no dia a dia numa coisa lucrativa. E a oportunidade de inovar com ela é gigantesca. Então, a gente não sabe, não tem nem ideia ainda do que vai ser possível fazer com IA generativa. Eu costumo brincar o seguinte, quando eu saí da faculdade, não existia planilha eletrônica, saía há bastante tempo. Tá? E você aprendia sempre uma programação que é linear. Você segue uma sequência, ela é linear. E aí, o dia que apareceu, quem fez planilha foi contador, não foi programador, não foi engenheiro, foi contador. Contador é que bolou a planilha. A primeira vez que você vê a planilha, eu falei, nossa, agora eu posso fazer um monte de coisas que eu não sabia que eu podia fazer. Porque, numa programação linear, eu não posso mudar uma célula lá no fim e ela mudar o resultado que está na primeira célula, mas a planilha faz. Então, essa é o exemplo que eu gosto de usar para você entender. A IA generativa transformadora não vai ser feita pelas pessoas que estão criando a IA generativa hoje. Elas vão ser feitas por outras pessoas. Então, você tem que pegar na sua empresa, todo mundo tem que saber usar, todo mundo tem que experimentar, e você tem que estar aberto de que alguém vai criar uma coisa completamente fora da caixa, completamente inesperada, porque ela tem esse potencial. Nós temos o conhecimento para garantir o crescimento sustentado dos data centers, precisamos de conscientização e regulamentação. É isso que eu tinha para hoje. Obrigado. Eu não sei se eu estourei o tempo, não vi nenhuma plaquinha. Obrigado. Temos pergunta e resposta? Alô? Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia. Assim, tem dois pontos que eu queria trazer aqui que eu acho que eu discordo um pouco. Um eu tenho certeza, o outro eu tenho menos. Mas aí eu pergunto... O primeiro é que você falou da incidência solar na geração. O Brasil tem muita vantagem.
na questão de produção de energia solar, porque a gente não tem sazonalidade de incidência solar, né? Aliás, a gente vai apresentar um painel hoje, 4h30, por isso que eu tenho mais certeza, porque a gente fez essa análise de dados, né? E a gente vai mostrar justamente que essa sazonalidade, por exemplo, no Brasil tem um impacto no índice que a gente calculou de 18%, né, essa mudança de incidência solar, mas na China tem de 48% e nos Estados Unidos tem de 70%. Então, assim, a incidência solar no Brasil ela é mais constante, principalmente nessa faixa que vem do semiárido para o cerrado, que é onde é que a ANEEL está dando novas outorgas de produção de energia solar. Então, eu acho que isso pode ser uma vantagem, né, nessa questão que você colocou. A segunda, que eu não tenho tanta certeza, e eu queria perguntar a sua opinião, é essa mudança que vai ter com a reforma tributária, né? O que o governo está dizendo é que, com a reforma tributária que vai entrar em 2027, essa incidência de impostos em questões de data centers, o que vai ser menor, e ele quer antecipar isso para 2026, que é o plano que o Haddad anunciou e tal. Eu não sei a sua opinião sobre isso, se você acha que realmente vai nessa linha e se isso vai ser suficiente para a gente conseguir atrair e se essa atração vai ser vantajosa para a gente. O primeiro, da energia solar, eu não sou especialista, não consigo discordar de você, mas é uma informação muito interessante, bem interessante. O que da nossa pesquisa surgiu, que a gente faz essa pesquisa, ela é mundial, é que os investimentos, mesmo em lugares que a gente achava que é mais difícil, na Europa é mais difícil você criar usinas ou fazendas solares, porque não tem espaço, e o espaço que tem está protegido por lei de proteção ambiental. Então, lá eles têm bastante dificuldade, começaram a fazer nos telhados e tudo. E aí eles entram com a classificação de energia atômica, né, energia nuclear, como sendo energia limpa e renovável. Eu falo, não sei de onde eles tiraram renovável, mas, enfim, classificaram isso como uma fonte de energia limpa para data center. Então, isso diminui a nossa vantagem. E, como eu falei, a questão de distância, que eu não estou falando do foco de geração de energia, sim de data center. A distância é o seguinte, a mais rápida comunicação é a velocidade da luz, e a gente não consegue chegar, mesmo com os equipamentos de fibra ótica, na velocidade da luz, porque tem equipamentos intermediários. Então, a nossa distância daqui para os Estados Unidos ou daqui para a Europa tem uma latência. Latência é o tempo que demora para chegar. A latência é muito grande por uma questão de distância. A velocidade da luz ela é calculável, dá 20 milissegundos, 30 milissegundos, que é um tempo que o ser humano consegue perceber. Então, ela é uma distância muito grande para a inteligência artificial e para dados matemáticos em real time. Tudo que você quer fazer em tempo real. Então, você está dirigindo, a informação tem que ser imediata. Ela tem que ser local, tem que estar no carro. Não pode estar em outro continente. Então, esse é um dos fatores que a gente tem da limitação, do como eles classificam a energia e de como e da distância. Então, a gente tem um crescimento aqui de data centers e dá para exportar. Aí, o segundo ponto é o imposto. O imposto, eu não sei hoje avaliar o impacto que ele vai ter no custo de uma máquina, de servidor, ou storage, ou de uma GPU, porque a GPU vai continuar sendo fabricada nos Estados Unidos. Então, existem, além da reforma tributária, tem os impostos de importação, tem a política internacional, e etc. Então, o Brasil ainda tem esse viés do nosso antigo nacionalismo de criar proteções para o mercado nacional. Só que a proteção não funcionou para a TI. Quando foi tentada lá nos anos 70, não funcionou para a TI, continua não funcionando. No mundo inteiro, só tem um fabricante de GPU que é capaz de atender essa demanda, que é a NVIDIA. Então, não é nós que estamos dependendo deles, é todo mundo está dependendo de um cara, de uma empresa, que tem 40% de lucro no que ela vende. 40% de lucro líquido no que ela vende, porque ela é o único do mundo fazendo isso. Então, a tributação não vai resolver esse problema do cara ser único. E também não vai resolver que nós não temos como investir para criar essa tecnologia no Brasil. Você pensa assim, se o japonês não conseguiu e se o chinês não conseguiu, não é o Brasil, que é 1/10 do tamanho do PIB deles, que vai conseguir. Então, essa questão tecnológica é a nova subordinação, é o novo colonialismo. Não tem como a gente viver em TI sem a dominância dos americanos hoje. Né? Em 10 anos, talvez seja a dominância dos chineses, mas vai estar entre os dois, a dominância. Não, a gente não consegue inverter esse jogo. Aí a gente tem que trabalhar lei, imposto, política, diante dessa realidade, e não negar a realidade, que alguns países estão tentando negar a realidade. Os países da Europa estão tentando negar essa realidade, estão
vive esse impasse entre a demanda do setor privado de eu vou usar, e o regulador lá dizendo que você não pode usar. Fala, por que eu não posso usar? Por causa de segurança nacional, por causa de soberania? Então, na Europa existe esse atrito. E o que eu gostaria aqui no Brasil, aqui nós temos influenciadores e reguladores e a representação dos órgãos públicos, que tenha essa consciência. A gente não pode brigar contra a realidade. A realidade é que eles são dominantes. A gente tem que saber como eu trabalho. Não é Davi vai vencer Golias, é como é que eu trabalho com Golias. Assim, como é que eu trabalho com o gigante. É isso? Oi, tudo bem? Professor, eu sou o Sebastião, né? Sou o professor da Federal de Ceará. E a gente tem algumas dificuldades, né? Eu acho que você pode compartilhar isso a nível acadêmico com os alunos, ainda mais na área de programação, que é a área da gente, né? Porque praticamente vira um vício essa questão das IA generativas, né? E você falava agora do papel importante que tem na academia, né? Que é um grande desafio, né? Nessa questão, e a preocupação da gente, né? Como professor, de que a gente tem que dar um jeito para descobrir se o aluno usa ou não usa esse tipo de tecnologias, né? De alguma forma a gente aprendeu a programar de zero, né? Entre aspas. Só que hoje eu vou já focar na pergunta, sendo um desafio, né? Não sei sua visão em relação com, parece que hoje a tecnologia, né? E ainda mais esse tipo de inteligência artificial está avançando muito mais rápido que as mesmas leis. Ou seja, avança e depois são criadas as leis, né, para ver como. E cada dia, né, precisam mais profissionais especializados na área de inteligência artificial. Porém, eu acredito que vai chegar um ponto, já a gente está chegando nesse ponto, que não tem como cobrir, porque não tem profissionais especialistas na área, porque a maioria está saindo se treinando com o chat GPT ou com os GPTs, né? E não sabem usar, né? Então meio que vira o desafio mais para o professor essa parte. E agora a gente vê muito isso. Por exemplo, você falava do domínio americano, né? Semana passada, eu acredito, foram investidos por parte da Nvidia $200 bilhões para a OpenAI, né? Uhum. Então isso deixa ver ainda mais esse vazio, né, que a gente tem desde a academia, desde a América Latina como um todo. Eu queria perguntar, desde a academia, a nível dos futuros profissionais que vão ter esse domínio, o que a gente poderia fazer para tentar aprimorar um pouco, porque tipo assim, está sendo um desafio bastante forte desde a sala de aula, ainda mais nessas eu acho que em todas as áreas, mas nessa específica de programação, que a gente meio que tem que aprender a trabalhar com o concorrente em sala de aula, né? Obrigado. É ótima pergunta, e eu acho que tem que ser feito um questionamento do que precisa ser ensinado, o que é mais relevante num mundo em que tudo muda. Eu me formei em engenharia eletrônica em 1988. Todos os livros eu joguei fora, todos. Nenhum serve mais. Agora, o que eu aprendi continua válido na hora que eu estou fazendo essa apresentação. Como funciona um transistor? Por que o transistor gasta 80% de energia com aquecimento? Isso eu aprendi lá, em 88. Não é de agora. Então, acho que as faculdades, as escolas em geral, têm que conseguir... Eu tenho essa preocupação com o neto. É um neto de 2 anos. Como é que eu vou ensinar ele a questionar o mundo? Porque agora todo mundo acredita no Instagram, todo mundo acredita no que é falado. Comer tal coisa é bom. Mas por que é bom? Porque saiu no Instagram e tem várias gente. Todo mundo está falando disso. Está todo mundo falando disso, não é uma razão. Então, acho que a gente tem que conseguir criar nos jovens, nos novos profissionais, a capacidade de crítica e de conseguir questionar. Esse resultado gerado para a IA generativa está correto ou está errado? Então, em vez de eu ter que descobrir se ele consegue programar melhor do que a IA generativa, eu tenho que ter o exercício de dizer, verifica isso aqui que foi criado pela generativa e me diz se está certo ou se está errado, planta um erro lá dentro para o cara ter que achar. Então, eu acho que essas são as coisas. Qual é o básico? E a razão que eu consegui isso na faculdade é porque eu trabalhava e estudava à noite. Eu falei,
Não adianta, eu não vou sair daqui e procurar um emprego de estagiário de eletrônica. Eu quero sair daqui com um conhecimento que eu vou levar para a vida. A gente tem que começar a mudar isso do ponto de vista. Eu aprendi programação, como eu falei, né? Programação. Hoje, eu sento ali e falo para ele escrever o código, eu acho maravilhoso, porque eu sou terrível de sintaxe. Eu erro vírgula, eu erro ponto. Para quem não conhece linguagem, não funciona. Você pôs um ponto no lugar errado, não funciona. Eu demoro horas para achar que aquele ponto é a coisa que estava errada. Minha cabeça e meus olhos não conseguem achar. Eu sei que tem outros profissionais que acham isso assim num estalar de dedos, mas não é o meu caso. Então, existe o benefício e o malefício. É o que a gente tem que conseguir ensinar. E a generativa não gera lógica. E a generativa não constrói arquitetura de banco de dados. E a generativa não constrói arquitetura de sistema. E a generativa não constrói modos de você fazer inspeção de segurança. É o seu aluno que tem que aprender isso, não é isso? Então, a gente tem que conseguir mudar o exercício para permitir que ele use a ferramenta nova. No meu tempo, eu não podia usar calculadora científica para fazer prova de cálculo. Hoje em dia, todo mundo usa calculadora científica para fazer cálculo. Hoje se usa muito mais tabelas. Hoje nem usa tabela mais. Eu aprendi a usar tabelas para construção civil, ou tabelas para poder... Não se usa mais tabelas. Agora você pergunta, o computador faz o cálculo sozinho. Alguém tem que fazer o programa do computador. Então, a gente tem visto entre as empresas de desenvolvimento de sistema as seguintes perguntas, que tem falado, a pergunta que eu faço: como é que você mudou o jeito de você contratar e treinar? Falou, mudou, porque antes eu tinha que selecionar o cara que sabe a programação, ele sabe a sintaxe, ele é muito bom em Python, né? Aí um outro cara é muito bom em Java, eu não podia contratar o cara de Java para escrever Python, né? Eles são especialidades diferentes. Agora ele falou, agora isso aí deixou de existir, porque a inteligência artificial consegue escrever o código, mas o comportamento do cara tem que ser diferente. Agora tem os programadores que são excelentes, mas ele não tem comportamento, ele não consegue compartilhar com o colega, ele não consegue trabalhar em paralelo, ele não consegue admitir que aquele código está certo, ele se torna preguiçoso diante do código. Então, na prática, está acontecendo isso. Profissionais que usam inteligência artificial, marca o tempo lá de 10 horas, enquanto, na verdade, ele gastou 4 e não trabalha o resto do dia, ou o que tem sido mais comum entre os programadores é eu reduzi meu tempo pela metade e a outra metade eu estou trabalhando por uma empresa dos Estados Unidos ou uma empresa da Europa. Isso se tornou comum. Eu tenho um dos fornecedores que me disse assim, que ele monitora o que está acontecendo no computador. Fala, esse cara não só ele está trabalhando para o outro, ele está trabalhando para o outro com o meu computador e com a minha licença do OpenAI. E ele está escrevendo código para o concorrente, porque eu estou monitorando o que ele está fazendo. Pô, você não vai fazer nada? Falou, o cara é muito bom, não posso mandar embora. Então, muda a forma de trabalho, muda a forma de contratação, e a gente tem que preparar a educação. Do ponto de vista da educação, a gente tem que pensar o seguinte, se eu tenho que ensinar o básico, e dentro desse básico tem como você aprende sozinho, que é isso que no meu tempo de escola não me ensinaram como aprender sozinho. E quando você entra na faculdade é um choque tremendo. Isso já tem que ser ensinado antes da faculdade. Porque na faculdade o cara corre, né? O cara passa, você tem que se virar e aprender sozinho. Algumas pessoas conseguem, como eu consegui, outras abandonam a faculdade por causa disso. Então, é uma das coisas que a gente tem que conseguir ensinar. Como você vai usar o ChatGPT para aprender? Como é que você vai saber o que ele está escrevendo é certo ou errado? Porque escreve muita coisa errada. Muita. Como é que você vai saber se o que está na Wikipedia é certo ou errado? A partir daí, ele aprendeu, aí ele vai estar pronto para pegar a próxima onda de IA, a próxima onda de programação, a próxima onda, porque ele vai lá acelerar e aprender. Então, eu vejo muitos profissionais que continuam fazendo, na minha idade, continuam fazendo pós-graduação, continuam fazendo curso, porque senão você não fica em TI. Se você não se atualizar, você não fica em TI. Então, não sei se eu exatamente suportei, né, sustentei a sua expectativa, mas você tem que questionar o que é que eu preciso ensinar para esse profissional novo. Do meu neto de 2 anos, eu falei, gente, do jeito que eu aprendi não vai servir para ele. Não vai servir, ele tem que aprender. Porque ele já assiste os desenhos que assiste na televisão, é tudo feito por inteligência artificial. Né? Bom, é isso. Outro.
Atrapalha. Não, é interessante, se quiser. Tá bom. Há muitos anos atrás, eu fiz muitos trabalhos aqui para a Serpro, para Banco do Brasil, para a Caixa também fiz, que era para explicar por que, era um problema de auditoria, auditor perguntando por que pagou tão caro no mainframe. No tempo ainda era mainframe. E eu tive que construir um modelo desse para explicar quanto custa lá fora, como que ele chega aqui. Porque os fornecedores, na época do mainframe, eles mantinham os preços sob sigilo. Então, você tinha uma licitação, saiu por um preço, na outra licitação saía por outro preço. Você fala, pô, quem que roubou? Né? A auditoria não era para saber, né? Antes do TCU, mas já era tipo TCU. Por que dá diferença? E é dessa histórico aí, é o histórico do imposto. O imposto é muito alto e ele é, muitas vezes, indireto. Ele não é um imposto direto na importação. Ele, às vezes, tem o serviço, tem o transporte. É bem complexo. Mas é bacana, vou dar uma olhada. Muito obrigada ao nosso palestrante. Obrigado.